Olá, eu sou a professora Annelise Caminha e hoje nós vamos corrigir então a prova de técnico ambiental do IBAMA na disciplina de Direito Ambiental. Acerca de licenciamento ambiental, julguem os itens subsequentes. Questão 83. Observados os requisitos legais, é possível executar polo turístico e de lazer no entorno de reservatórios artificial da cidade, desde que não exceda 10% da área total do seu entorno. A questão está incorreta, errada, pois esse percentual se dá aos reservatórios naturais. Questão 84. Para fins de elaboração do estudo de impacto ambiental, o meio físico envolve o subsolo, as águas, o ar e o clima. Correta. Justamente esses são os elementos que se verificam quando nós estamos tratando de meio físico. 85. A reserva de fauna se constitui por área natural, com populações animais de espécie nativa, terrestres ou aquáticas, residentes e até migratórias. Correta, fauna sim, envolve todas as espécies nativas. 86. É inegável aos estados a competência do IBAMA para o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental no âmbito regional. Errada, pois pode haver a delegação da atividade caso se verifique justamente que aquele ente ele teria condições de exercer a atividade. A licença prévia ambiental autoriza a imediata instalação de empreendimento de produção de fundidos de ferro e aço de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados pelo órgão ambiental competente. Essa está errada e era justamente aquela questão para que ninguém zerasse a prova, porque licença prévia não garante a nossa instalação. Apenas a licença de instalação que gera, consequentemente, a instalação daquele empreendimento. Próximo bloco de questões. Acerca dos sistemas de gestão ambiental, julguem os itens seguintes. Critérios de auditoria são um conjunto de requisitos utilizados como a referência com a qual a evidência objetiva será comparada. Correta. O princípio da integralidade na avaliação ambiental está associado à necessidade de que as informações de desempenho sejam completas para assegurar que todos os fatores avaliativos sejam abordados. Correto também. A avaliação de desempenho ambiental de uma organização restringe-se a identificar oportunidades para uma melhor gestão dos seus aspectos ambientais. Errado, não se restringe a isso. É preciso verificar o que já foi realizado também. 91. Ao determinar os seus aspectos ambientais, a organização deve levar em consideração condições anormais e a situação de emergência imprevisíveis, as situações. Então, correto, sim, se verifica também o que pode surgir ao longo dessa organização. Então, pode sim surgir novas questões que serão levadas em consideração. Julguem os próximos itens com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, aqui é importante conhecer bem essa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A área órfã contaminada é a área isolada, cujos responsáveis pela disposição de contaminantes sejam identificáveis e passíveis de penalização. Errado, porque a área órfã não consegue identificar o sujeito. O direito da sociedade à informação e ao controle social constitui um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Correto, como determina o nosso artigo 6º da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em cidade onde se decretou situação de emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto deve ser autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes. Sim, neste caso, deve haver o acompanhamento, porque justamente nós temos uma situação de emergência sanitária. 95. Na gestão de resíduos sólidos em indústria, deve ser adotada a seguinte ordem de prioridade: redução, reutilização, reciclagem, não geração, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada. Errado, pois a não geração é a primeira questão. Então, inicia-se pela não geração destes resíduos sólidos. Então, é importante compreender justamente como que se dá a nossa
Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Próximo bloco de questões. Entende-se como educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem. 109. O enfoque humanista e holístico, bem como a permanente avaliação crítica do processo educativo, são princípios básicos da educação ambiental. Correto. Justamente nós precisamos levar em consideração essa avaliação crítica ao longo de todo o processo. Ele está sempre em evolução. 110. A capacitação de recursos humanos e o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações são atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental. Sim, correto. Se está vinculado justamente à Política Nacional todas essas atividades. 111. Recomenda-se a inclusão da educação ambiental em todos os níveis, modalidades de ensino, tendo-se como referência os parâmetros e as diretrizes de experiências exitosas até mesmo em outros países, observando a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, e a adequação dos programas vigentes de formação continuada de educadores. Sim, nós precisamos justamente dessa educação continuada. Então, se verificam justamente todas essa evolução dentro da nossa educação ambiental. O apoio institucional e financeiro para ações de educação ambiental, assim como o estímulo à educação ambiental, voltados para empreendimentos e projetos do setor produtivo, são linhas de ação do Programa Nacional de Educação Ambiental, que contém com a estratégia possibilidades de destinação de recursos financeiros oriundos de fundos já existentes ou da criação de linhas de financiamento público e privado para a implementação de projetos e ações de educação ambiental. Correto também. E 113, a definição de diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental em âmbito nacional e a indicação de critérios e metodologias qualitativas e quantitativas para avaliação de programas e projetos de educação ambiental são, respectivamente, uma atribuição de uma competência dos colegiados do Programa Nacional de Educação Ambiental. Essa está incorreta porque é do órgão gestor a competência, conforme o artigo 15, inciso 1º da lei que trata da nossa Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9.795 de 99. Então, nós podemos verificar justamente que essa é a questão incorreta deste bloco de alternativas. Próximo bloco. Visando a formação básica do cidadão, a Lei 9.394 de 96 estabelece a necessidade de se compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes, os valores em que se fundamenta a sociedade em todos os níveis de educação e ensino. Errado, pois se verifica justamente que, embora nós tenhamos essa educação ambiental, nós temos isso dentro do nosso ambiente escolar, não em todos os níveis de educação e ensino, mas sim na nossa educação básica. 115. O principal objetivo da cidadania ambiental é conscientizar as pessoas sobre as questões do meio ambiente por intermédio da disponibilização de informações socioambientais e de atividade de educação ambiental, por exemplo. Sim, nós temos aqui o princípio da informação que deve se estender a todas as pessoas. O projeto Salas Verdes é uma estratégia do Ministério do Meio Ambiente para incentivar a criação e o fortalecimento dos espaços educadores onde se desenvolvem ações de educação ambiental com vistas ao estímulo e ou à indução de processos formativos de sustentabilidade correta. Então, justamente esse é o objetivo do projeto. Próximo bloco de questões, então, encerrando nossa disciplina de Direito Ambiental. Com base na Agenda Ambiental da Administração Pública e na Agenda Ambiental Urbana, julgue os itens. A Agenda Ambiental Urbana orientada a ações concretas para a melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos. É integrada por 5 eixos prioritários:
assim denominados resíduos sólidos, áreas urbanas, qualidade do ar, qualidade da água e saneamento. Essa está errada, pois nós temos os 5 R's, que é reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar o consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos. 118. Para a adequada implementação da Agenda Ambiental Urbana, o eixo prioritário, resíduos sólidos, divide-se nos sub-eixos recuperação de áreas contaminadas e gestão de substâncias químicas. Essa está incorreta porque nós temos justamente 5 eixos prioritários, 5 eixos, e não um eixo prioritário. E todos esses eixos eles atuam justamente nessa reciclagem, redução nos 5 R's. A criação e a regulamentação de uma comissão que envolva servidores públicos exclusivamente da área do meio ambiente para acompanhamento de projetos e atividades de educação ambiental são pressupostos para a implantação do A3P. Todas as áreas, ela está incorreta porque nós temos aqui todas as áreas, então não apenas os servidores públicos exclusivamente, então aqui exclusivamente está incorreto. 120. Fazer revisões preventivas e periódicas em veículos automotores, conforme sugerido pelo fabricante, bem como usar o combustível recomendado e atentar à correta calibragem do pneu, são atitudes consonantes dos preceitos do A3P. Sim, exatamente correta. Então, essa é a nossa correção da prova de Direito Ambiental. Nós tínhamos outras questões ao longo dessa prova que também vocês poderão verificar aqui no nosso canal. Para vocês acompanharem as nossas correções, basta que vocês ativem o sininho, curtam e compartilhem com os amigos de vocês que também estão se preparando para este concurso, que realizaram essa prova. Então, bons estudos, boa sorte a todos vocês e até mais!